Olá, dou as boas-vindas aqui para essa videoaula, uma videoaula gravada em referência à EBD de férias de julho de 2025. Essa EBD que na Igreja Batista Moriá nós estamos estudando sobre redescobrindo uma sexualidade saudável. Essa é uma temporada, uma série aí de 5 aulas, e essa gravação, essa videoaula diz respeito à aula 2, tá? Essa EBD de férias é algo que nós produzimos, realizamos, não é? Damos essa aula aos domingos pela nossa manhã, no horário das 10 horas da manhã, ali após a nossa abertura da EBD, e ela é de caráter totalmente presencial, tá? O que acontece é que, como a gente teve uma interrupção de energia e queda da nossa estrutura de gravação no dia dessa aula 2, nós não pudemos gravar, transmitir no dia e gravá-la, né? Então, por essa razão, para não ficar aí o buraco, não é, do nosso acervo, da nossa série disponível aí no nosso canal no YouTube, é que nós estamos aqui gravando essa videoaula de reposição, tá? Essa aula aqui é uma aula do dia 2, dada pelo pastor Rafael, e nós estamos aqui gravando a mesma para deixar disponível na nossa playlist da série, tá bem? Vamos aqui de antemão orar por esse tempo aqui, que servirá de produtividade para muitas vidas, nós cremos, tá bem? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Essa aula, ela é uma versão adicional, extra da aula que foi dada, e assim como ali o dia 2 dessa EBD de férias foi de edificação, foi de bênção para aqueles que ali estavam presencialmente acompanhando, nós pedimos, de igual forma, que essa videoaula possa ser ferramental e instrumental para todos que queiram rever o conteúdo, para todos que queiram compartilhá-lo, para todos que, de alguma forma, forem ter algum uso sobre ele, Pai. Abençoe aqui as minhas palavras, me oriente, ó Pai, na direção do Espírito, que tudo aqui seja para os teus propósitos e o teu querer na vida de muitos. E é assim que nós te pedimos e dedicamos esse material também ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, vamos lá então. Aula do segundo dia, em continuação ao que nós iniciamos no dia 1, tá? A aula do dia 1 foi uma aula em que a gente abordou toda a questão do que diz respeito à problemática do que veio a se tornar a sexualidade para a sexualidade melhor, tá? Ali no dia 1 a gente falou sobre liberdade, queda, que gerou esse problema que nós chamamos de porneia, né? Nós exploramos bastante no dia 1º um pouco dele, hoje nós vamos explorar bastante. Nós falamos sobre o pudor que é uma segurança, uma proteção necessária que surge a partir do problema da porneia, que é a sexualidade corrompida, né, ou em direção a se corromper mais e mais. Nós falamos sobre o tabu, que muitas vezes existe como resposta ao pudor, mas não de uma forma totalmente válida e apropriada, porque muitas vezes o que acontece é que, por causa do cuidado, do recato do pudor, a gente cria e vive o tabu, que é o quê? É o não falar, é o não abordar de assuntos ou de questões que nós precisamos falar, não é? Porque se está ligado à nossa experiência humana, nós não podemos ignorar, simplesmente viver essas coisas e não falar sobre elas, né? Então, tudo isso teve parte ali no primeiro dia, na primeira aula ali que nós tivemos, tá? Hoje, o dia 2 é um dia do qual a gente vai se estender mais no que diz respeito à porneia, tá bem? Isso aqui é algo muito importante aí para a gente realmente nos aprofundar, e outros males que estão associados, correlacionados a ela, tá? No caso, o adultério, o divórcio, né, nós vamos falar também. E depois, na sequência disso, nós vamos falar sobre convicções que são necessárias para lidar aí rumo a uma sexualidade saudável, né? Combatendo o problema da porneia na sua origem, tá? Então, essa é a proposta que a gente tem aí para essa nossa videoaula, esse nosso conteúdo aqui, tá? Então, retomando sobre porneia, em continuidade ao que já nós começamos a falar no dia 1, tá? Aqui, o que é porneia, a gente relembra.
Em curtas palavras, porneia, ela é a imoralidade sexual de toda a ordem, tá? Então, por exemplo, é um leque, é um rol muito abrangente, tá? Quando uma pessoa vai a um prostíbulo e se envolve ali com a prostituição, isso tem a ver, tá? Com a porneia, sem sombra de dúvidas, tá bem? Mas quando uma pessoa olha na rua para uma outra pessoa com segundas intenções de alimentar a sua mente, alimentar a sua predisposição, né, alimentar a sua sexualidade com base naquilo que ela está olhando, está é, fitando ali de uma maneira que ela não deveria, isso também é porneia. Então, desde a um olhar até um envolvimento totalmente íntimo, profundo com uma outra pessoa, a porneia, ela é esse guarda-chuva que acopla e aborda tudo isso, tá bem? Então, olha como que ela é um vasto universo, né, do que diz respeito à nossa experiência, né? E, assim, a porneia é um problema que, desde quando o pecado surgiu na raça humana, ela está presente, isso é fato. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver a cobertura nesse termo dela, assim chamada porneia, no original do grego, mais imoralidade sexual, né? Porque o contexto do Novo Testamento ali, no primeiro século, é o contexto de uma sociedade greco-romana altamente deturpada, corrompida e por aí vai. Então é ali que a gente vai ter, por meio do evangelho, por meio dos conteúdos das cartas e por aí vai, a cobertura, a instrução para o assunto. Mas não que tenha sido algo dessa época adiante, mas na verdade é um problema ligado à corrupção humana gerada na queda, tá? E que corrompeu o ser humano por inteiro, inclusive na sua questão, no seu trato com a sexualidade. Então, é algo que, enfim, no Novo Testamento a gente vai ver nesses termos e nessa cobertura que vai falar bastante, tá bom? Paulo fala sobre isso, nós veremos aí em outras aulas, mas já Jesus também fala sobre isso. E aqui nós vamos a 2 versículos que temos aí Jesus falando sobre isso, tá bem? Importante aí você se atentar, tá? A gente vai ler aqui 2 versículos que estão ligados, deixa eu pegar aqui, a fala de Jesus vinculado a isso, tá? Estão no Evangelho de Mateus, tá? Então acompanhem comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo é o versículo 32 que a gente vai ver Jesus falando sobre isso, tá? Que a gente vai ver aqui Jesus falando? Diz assim, olha Jesus falando para nós, aqui para os seus leitores, naturalmente, e por meio da palavra nós também, tá? Palavras diretas de Jesus. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Aqui, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério, tá? Essa menção aqui de exceto por imoralidade sexual é porneia, tá? O termo original aqui usado por Jesus é porneia, tá? Então é importante a gente ver Jesus falando sobre isso, a gente vai cavar, a gente vai aprofundar nisso, tá? Outro texto que a gente vai ler é o de Mateus 19, tá? O versículo 9. Um trecho aí que Jesus fala bastante sobre esse assunto também, tá? Mas é um versículo muito correlato, tá? Ele vai dizer assim pra gente, ó, palavras diretas de Jesus. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, exceto por porné, tá bem? E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus tem essas falas aqui, por quê? Porque é o evangelho de Mateus, Jesus está falando ali com os judeus, é o evangelho dirigido aos judeus. Os judeus herdaram da prática da lei de Moisés a concessão, né, a prática vinculada ao divórcio, né, por causa da dureza de coração dos homens. O próprio Jesus vai falar isso no Evangelho, tá? Mas o problema é que aqueles judeus, ao longo dos tempos, vinham praticando o divórcio de uma forma totalmente, assim, leviana, banal.
E Jesus, em resposta a essa prática, Jesus vem ensinar e falar sobre isso, tá? Então, esses versículos têm a ver em Jesus falar com a profundidade, com a seriedade do quão crítico era tudo isso, né, do ligado ao divórcio que estava sendo praticado sem qualquer reserva, sem qualquer preocupação. E Jesus, né, assim como ele vem trazer o reino de Deus, ele vem falar sobre as coisas profundas do relacionamento da vida, da caminhada com Deus. Jesus ele vem para retificar, para acertar a tudo que estava errado. E aqui a gente, por exemplo, vê Jesus tocando nesse assunto aqui, do qual a gente vai se aprofundar. Então, quando a gente olha esses 3 versículos, tá? A gente vai notar o quê? A gente vai ver que Jesus ele está enfatizando aqui 3 ideias, né, que a gente vai chamar a atenção e vai cobrir nessa aula, né? Tem a ver com o divórcio, tem a ver com o adultério e tem a ver com a imoralidade sexual, ou seja, a porneia, sendo a porneia, a imoralidade sexual, a exceção do qual seria consentido, não é? O divórcio, tá? A gente vai explorar isso bastante, mas são as 3 palavras, ênfases, problemas, coisas sérias que Jesus vai falar aqui ligado a esse universo aí do relacionamento, do casamento e da porneia, e nós vamos tratar dessas palavras, desses conceitos aqui, tá? O primeiro deles que nós vamos falar aqui, que eu vou começar cobrindo aqui nessa aula, diz respeito ao divórcio, tá bem? Vamos lá, a gente precisa ter cuidado com relação a algumas compreensões erradas ou incompletas ou rasas, no mínimo, no que diz respeito a alguns conceitos. Não é? No nosso senso comum, a gente muitas vezes trata algumas coisas de uma certa forma e a gente precisa corrigir essa nossa compreensão, porque muitas vezes elas estão equivocadas no que diz respeito à referência e à instrução bíblica para nós. E nós temos isso no que diz respeito aí a esse universo do tema do divórcio, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero apontar aqui nesse sentido, tá? Muitas vezes a gente vai olhar como o grande motivo tolerável ou consentido para o divórcio o quê? O chamado adultério, e que tipifica para nós, a nossa fala, nosso vocabulário comum, entendimento social, que a relação extraconjugal consumada entre 2 pessoas que não estavam para aquela relação, tá? Por isso extraconjugal, tá? Mas aqui Jesus ele vai falar assim que não, na verdade, o grande motivo para o divórcio é em decorrência não da relação extraconjugal consumada, né? Porque se Jesus fosse restrito a só isso, Jesus teria usado o termo grego moikal, tá? Não, mas Jesus ele usa porneia. E quando ele vai falar de porneia e não de moikal, Jesus está abrindo a compreensão, porque se lembrem daquilo que eu já disse há pouco. A porneia, ela, desde a prostituição consumada num prostíbulo até um olhar indevido na rua. Então, de uma coisa a outra, você tem tudo que abarca melhor, tá? Esse universo da sexualidade que compreende esses 2 extremos aí, tá? Mas Jesus, ele usa assim, obviamente, a relação extraconjugal, ela faz parte da porneia, com certeza, indubitável, o fato é. Só que Jesus diz assim, não é só por isso que, não é só isso que pode causar o fim do casamento. Na verdade, é a porneia que é o grande problema, o grande agressor do casamento, tá? Então, veja, Jesus poderia ter sido restrito aqui, ter dito só da relação extraconjugal, ter usado um termo que apontasse apenas para isso. Mas não, Jesus usou a porneia. E aí, o que a gente tira disso? Jesus está, então, facilitando o divórcio? Ele está afrouxando a lei? Ou seja, porque daí quando ele usa porneia, qualquer coisa desse universo, desde as mais simples, podem então serem argumentos, né, o pretexto para o divórcio, né? E de forma alguma, tá? A gente precisa entender que, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, ele está elevando a lei, deixando ela mais rigorosa. Ele está tratando ali mais duramente, porque lembrem-se que o divórcio estava sendo tratado pelos judeus de uma forma muito, muito leviana, muito banal.
E Jesus vem aqui recobrar dessa importância que toda essa questão tinha e que os judeus não estavam experimentando, tá? Então é importante que a gente olhe e entenda que nesse texto aqui, Jesus não está tratando só do quão sério, do quão complicado, do quão drástico, traumático é o divórcio. Mas Jesus também está tratando da porneia, do quanto ela é corrosiva, do quanto ela é problemática, do quanto ela é péssima, destrutiva, do quanto ela pode se tornar um caos, não é? E vai se tornar um caos quando ela está presente e não é tratada e curada a tempo, tá? A grande questão e ilustração que a gente chama aqui é o seguinte: muitas vezes os homens daquele tempo de Jesus e até dos nossos vão tratar para a porneia ou para algumas coisas da porneia, como as pequenas, por exemplo, desse exemplo que eu citei, vão meio que entender assim: a porneia ela é uma ferida indesejada, mas a ferida com a qual você convive, com a qual, de alguma forma, depois ela fica bem, ela sara, ela cicatriza, ela não chega a ser um problema sério, né? Então, muitas vezes os homens do tempo de Jesus e do nosso tempo, é comum olhar para a porneia ou atos de porneia e dizer assim: não é tudo isso. Só que a fala de Jesus é assim: a porneia é um câncer que mata, entendeu? Acho que ficou muito bem claro nesses termos aqui, tá? Então, quando Jesus usa a porneia para tratar do divórcio e que vai gerar, tudo está correlacionado com adultério e tudo mais, Jesus está falando da gravidade da porneia, tá? E da penalização, da punição quanto à mesma, porque assim, a porneia é tão grave que ela destrói algo tão sagrado, tão poderoso, tão sobrenatural que Deus criou, que é o casamento, tá? Então, assim, olha como ela é crítica, tá? Então, essa é uma primeira concepção que a gente precisa atualizar, ajustar na cabeça, né? Daí de entender aí do que pode gerar um divórcio traumático, problemático, contraditório, errôneo aos olhos de Deus, não é? É a porneia, não é só a questão de ser consumada uma relação extraconjugal, tá? Isso é importante. Outra coisa que a gente precisa aqui, uma segunda, retificar aqui o entendimento, né? A gente costuma, às vezes, ter olhos para o divórcio no seguinte pé, de que o divórcio ele é a solução, ele é o tratamento, ele é a cura para um casamento que está doente, não é? Então, assim, você tem um casamento e que tem uma doença ali, então você cura essa doença por meio do divórcio. Mas não, para Jesus o papo é outro. Para Jesus o divórcio ele é um castigo, ele é uma punição, ele é uma pena pelo pecado, tá? Então, se nós estamos no reino de Deus, se nós somos filhos de Deus, somos um com Jesus, se Jesus é tudo para nós, o nosso Senhor, o nosso dono, nós precisamos ter a visão de Jesus das questões, em tudo que diz respeito a todas as questões da vida. Então, a gente precisa entender que o divórcio não é solução, não é tratamento, não é cura, não. O divórcio ele é uma catástrofe resultante de algo que não foi curado, tá? É isso que a gente precisa entender, porque a cura é a restauração de um casamento que esteve doente, mas que ficou saudável de novo. Isso sim, tá bom? Uma terceira compreensão que a gente precisa ajustar também, e principalmente até para os cristãos também, porque isso aqui pega muito no nosso universo também, tá? Assim, olha, vamos lá. Casamento, o que é o casamento? Acerca, não é, do que é o casamento. A gente precisa olhar o casamento da forma correta sempre. O casamento diz respeito a duas pessoas que se uniram e vivem, então, a partir dessa união, algo em comum, não é? Muitas vezes a gente entende que assim, o casamento, se ele dá certo, ele vai para o resto da vida. Essa é uma intenção original de todos. Todos pretendem enxergam o casamento assim. Você gosta de alguém, você acha que vai dar certo, você decide se unir a essa pessoa e o objetivo é para o final da vida, para o resto da vida. Então, beleza, todo mundo entende assim. Só que o problema ligado ao casamento é que muita gente começa também a entender uma segunda parte equivocada, que é a seguinte: se não der certo, cada um pega a sua malinha, vai para o seu lado e a vida que segue de forma tranquila, tá tudo certo, né? Esse é o senso comum, tá? Esse é o olhar do ser humano do nosso tempo, tá? É tudo assim. Enquanto dura é maravilhoso, mas se em algum momento acabar, cada um é só uma mudança, é só um documento que você
abre mão para ir para um outro documento que certifica o término dessa história, né? Só que não é assim para Jesus, não é assim para Deus, não é assim para a palavra de Deus, tá? A gente precisa entender isso. Porque o que Jesus vai dizer lá em Mateus 19:6? Jesus vai dizer, olha, o que Deus uniu, não separe o homem, tá? Porque o que é o casamento aos olhos de Deus, gente? Ó, o casamento, ele é uma união completa. Ele é a fusão, a fundição de duas pessoas que eram únicas, particulares, individuais, e uma vez que elas se unem diante de Deus, Deus uniu, poxa vida, elas deixaram de ser uma, e é como se elas se entrelaçassem profundamente ao ponto de se tornarem um novo um, que não é mais nem um anterior, e nem um anterior do outro lado também, mas são um novo um, dos dois juntinhos, mesclados, fundidos, entrelaçados, tá? Porque eles se tornam uma só carne. Isso tem a ver com o sexo é a representação física disso, deve ser, né? Deve representar para a gente, porque de fato, aos olhos de Deus, ele assim o é, mas é a união por completo dessas duas pessoas que agora são um novo ser. Então, assim, uma forma que eu acho bem produtiva de exemplificar isso tem a ver com as cores, né? Com tintas. Você tem lá um balde de tinta azul, você tem lá um balde de tinta vermelho. Azul é azul, vermelho é vermelho, né? Homem e mulher, não é? Só que se você pega um terceiro balde vazio e joga tinta azul nele e joga no mesmo balde tinta vermelho, e vai o que? Acontecer uma mistura profunda, e esse terceiro balde, embora tenha recebido tinta azul, ele não vai ser mais tinta azul. Embora tenha recebido tinta vermelha, ele não vai ser mais tinta vermelha. Mas o azul reagido e misturado profundamente, totalmente com o vermelho, vai gerar uma terceira cor nova, que não é nem azul nem vermelho, é o roxo, entendeu? Então, assim, eu gosto de usar esse exemplo porque o casamento é essa mistura dos dois que virou uma coisa nova e uma coisa só, e que não é nem mais um nem outro, mas é um terceiro elemento, uma terceira cor nova que surgiu da fusão, da fundição de ambos dois aí. Então, é assim que Deus enxerga o casamento. E é por isso que o divórcio, ele não é assim, cada um pegou a sua mala e foi para casa, porque depois que viraram roxo, não existe mais essa assim, olha, o vermelho vai sair daqui, vai voltar a ser vermelho, o azul vai sair daqui, né? Inverti aqui as coisas que eu organizei com as mãos. O azul vai voltar a ser azul e vai deixar de ser roxo. Não, uma vez misturado, você não separa mais, entendeu? Até por isso que aos olhos de Deus, assim, o divórcio, ele é uma uma mutilação, né? E quando você tem algo que é uma experiência de uma mutilação, ele é uma perda, ele é um sacrifício, ele é um abrir mão de algo que era seu, que você tinha e que você perdeu. Então, ele não é né, uma solução, ele é uma catástrofe, tá? Por quê? Porque existe uma mutilação prazerosa, algo que assim, ufa, graças a Deus, esse braço estava doente, de alguma forma muito doente, então fui lá prazerosamente no hospital, falei, arranque esse braço, porque agora eu vou viver sem ele, né? Nossa, a perna tá sobrando aqui agora, não tá boa do jeito que tá, deixa eu cortar ela. Quem é que olha para uma mutilação dessa forma? Ninguém olha, né? Muito pelo contrário, uma mutilação, uma amputação, ela é algo doloroso, é um luto, porque ela é uma perda definitiva, né? Algo até que eu exemplifico aqui, né? A gente, vez e outra, nós temos o nosso círculo de capelania hospitalar do qual nós participamos, pessoal da igreja junto a outras igrejas, uma vez por mês, e isso é muito visível. Quando a gente transita no hospital fazendo a capelania e a gente vai ao ambiente onde estão aqueles que sofreram amputações, e tem muitos, é um clima muito carregado. É muito triste ali, porque você sente ali o que é a dor da perda de algo que era seu e você já não tem mais. É muito pesaroso saber que você vai viver sem um membro que sempre teve parte na sua existência, no seu corpo, na sua realidade física, não está mais ali para você, né? Então, a gente deve enxergar os divórcios assim como Deus enxerga, nesses termos, né? Pastor, mas existem casos inevitáveis e Jesus sinaliza essa exceção. Sim, tá?
mas não quer dizer que da parte de Jesus há um incentivo, há um agrado de Deus, porque o divórcio é desagradável a Deus, e todo ele, tá? Mesmo que você tenha situações complexas que resultem duras, difíceis, pesarosas, que envolvem uma outra pessoa totalmente avessa a qualquer consciência, isso gera divórcio, Deus nunca está feliz com o divórcio. A gente precisa ter essa noção, tá? Porque é uma amputação aos olhos de Deus. Dois que viraram um e depois querem deixar, romper com isso, é algo traumático, tá? As razões que são toleradas para que o divórcio aconteça, o próprio Senhor Jesus menciona, é por causa da dureza de coração, de um ou de outro, ou de ambos, que de alguma forma não conseguem mais se reconciliar, né? Chegou a um ponto tão alastrante que, assim, não se consegue mais se reparar. Ou alguém está muito obstinado em algo e realmente abandona, ou algo realmente está totalmente destrutivo ao outro, do ponto de vista daquilo que configura, né? Tudo que a gente tem falado. Mas a gente precisa aprender a ver o divórcio dessa forma aí, como Deus enxerga, tá? Então, corrigir essas percepções aí sobre o divórcio, que é muito importante, agora a gente vai falar sobre o adultério, sobre o adultério que é aí, né, o que o divórcio causa, né, mas não somente o divórcio, tá? O adultério, ele é causado pelo divórcio, mas ele é causado pela porneia também, porque daí, se valendo dos versículos que nós olhamos aqui, Jesus dizendo, nós sabemos também que a porneia também vai ter esse impacto, esse efeito aí, tá? Veja, Jesus usa o termo, e o mesmo tem a ver, tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, desses dias de sexualidade saudável, tá? Então, vamos estabelecer bem esses termos aqui, essas compreensões de uma forma muito clara para a gente entrar nesse assunto do adultério, tá? Vamos lá, gente. O ser humano, né, a raça humana, nós vamos falar aqui conceitualmente aqui, restringindo ao homem. O homem, ele é um ser sexual. O homem, ele possui uma sexualidade. E ele possui uma sexualidade, ele é um ser sexual, porque Deus o fez assim. Deus deu isso para o homem. E a sexualidade não está no homem porque foi um desvio, porque foi uma falha, porque foi um escape. Não. A sexualidade está no homem para ser experimentada, não é à toa. Nós possuímos na nossa constituição física membros sexuais, feitos para experimentar, para viver a sexualidade, tá? Então, isso precisa de antemão ser posto. Mas, por um outro lado, há um jeito, há um momento, há uma ocasião e contexto certo de se experimentar a sexualidade. Não é porque, então se eu tenho, igual eu falei na primeira aula, então engata a quinta e vamos, né, vamos experimentar. Não. Existe uma configuração bíblica para a qual o homem, ser sexual, vai experimentar a sexualidade dada a ele por Deus, tá? Que é o quê? Aquilo que Gênesis 2:24 vai nos dizer e que Mateus 19:5 e 6, nas palavras de Jesus, vai nos lembrar, que é o quê? Olha, homem e mulher, né? Homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, do que ele está falando aí? Ele está falando aí sobre o casamento, né? Porque é isso que acontece. Então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, esse serão uma só carne, a partir da experiência física, tem a ver com o sexo, tem a ver com a sexualidade, que representa essa união do que ambos serão, não só no contexto físico, tá? Tá aí um belo exemplo, né? Por isso que sexo casual não tem nada a ver com o propósito de Deus, porque sexo casual é só sexo. E não está previsto isso naquilo que Deus criou. Deus criou homem e mulher para viver um propósito complexo, profundo, maravilhoso, chamado família. Inclui sexo, mas não é só sexo, entendeu? Então, a partir disso, ambos serão uma só carne, né? E aí, tudo que sair deste limite, presta atenção nisso, nessa palavra limite aí, mais à frente a gente vai explorá-la, né? Tudo que sair desse limite de homem deixando pai e mãe se unindo à sua mulher para que ambos sejam uma só carne, ou seja, ambos sejam um só relacionamento sexual, ambos sejam
uma família, um casal, que a partir dessa união gerarão seus filhos e por aí vai, tudo que sair desse limite, não é, está errado, ou seja, é porneia, tá? E aí a gente, de novo, sendo porneia, envolve aqueles extremos, desde o mais simples aqui até o mais complexo, complicado aqui. Então envolve a relação sexual fora do casamento, né? Envolve aquilo que é extraconjugal, porque o que é conjugal tem a ver com os dois que se uniram e são uma nova carne, uma nova história. Daí entra uma terceira pessoa, não, isso está fora, né? E outras coisas que envolvem a experiência com a sexualidade em caráter único. Por exemplo, assistir um filme pornô, se envolver com pornografia de todas as formas, masturbação, que é um toque, uma excitação, um exercer da caracterização do movimento sexual por si só, né? Buscando ali, não é, dar vazão à carne, às suas atratividades, essas coisas. Então, tudo isso que envolve aquilo que extrapola o limite para o qual a sexualidade deve estar restringida, tá? Porque mesmo quando essas coisas dizem respeito a uma pessoa só, igual eu citei aqui a pornografia, a masturbação, olha, envolve a mente, né? A mente, ela é um membro do nosso corpo, né? E tudo aquilo que, assim, é exercitado dessa forma, corrompe, né? Sai do propósito, porque, afinal de contas, a gente deve ter tudo isso vivido conforme o que Deus nos preparou para viver. E no que diz respeito à sexualidade, ela está para o casamento. Deus não colocou um brinquedo para que gente solteira, por exemplo, fique dando vazão a isso. Isso vai produzir o quê? Corrupção do corpo que é para o Senhor, né? E aí o Novo Testamento vai falar isso muito para a gente, né? Pastor, mas eu não me masturbei, mas eu olhei para alguém, só olhei. Você só olhou, você deu entrada na sua mente. A nossa mente, a gente é um órgão do nosso corpo que a gente usa para diversas finalidades. Se aquilo entrou para sua mente, contaminou com a imaginação inapropriada, já saiu do propósito original. E a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente também, tá? Então, assim, sexualidade saudável tem a ver com isso. Homem e mulher casados vivendo algo que é para o casamento, que é a sexualidade e por aí vai, tá? Então, dito isso, essa nossa abordagem aqui desses dias tem a ver com todos a partir da adolescência, porque é na adolescência que se desenvolve a sexualidade nos nossos corpos, não é? E aí isso tem a ver com os casados, porque é para os casados que se está o viver uma prática saudável da sexualidade também. Não é só porque você está casado, então tá tudo ok e não tem mais limite nesse assunto. Não, não é por aí. Não é? Pode haver porneia dentro de um ambiente do casamento, estando os dois casados? Pode, a gente vai falar sobre isso. Então, nossa abordagem visando casados é para curar sexualidade doente dentro do casamento também. Mas tem a ver com os solteiros também, para a gente forjá-los, preparando-os para o casamento. E aí a gente precisa abordar situações que levam a essas falhas, tá? Entrando aí, né, a fundo aí no que a gente vai cobrir sobre o adultério, né? O adultério, ele é abordado, ele é mencionado, ensinado na Bíblia, tá? A gente já o vê ali, por exemplo, a menção dele como mandamento no Êxodo 20:14, quando diz ali, não adulterarás. Ou seja, de uma forma direta, clara, simples, sem rodeios, imperativa. Ponto final. Não tem detalhe, não tem exceção, não adulterarás. Não está para o povo de Deus, para o Filho de Deus viver essa experiência, tá? Só que muitas vezes essa compreensão do não adulterarás, ela também pode ser incompleta ou muito parcial, e aí é disso que a gente vai tratar aqui, tá? O que é o adultério no sentido clássico, que a gente assim nomina, né, dá o nome desse jeito, e que a gente costuma entender? Olha, o adultério no sentido clássico é o trair do parceiro, trair o parceiro, né? A gente entende isso. E está correto? Está correto. Traiu por quê? Traiu porque teve uma relação de porneia, ou seja, extraconjugal com outro alguém que não era o cônjuge a quem você se prometeu. E aí, né, o adultério aconteceu e por aí vai, tá?
Só que na concepção bíblica que nós devemos ampliar aqui, não se restringe somente a isso, tá? Porque, enfim, mesmo para as coisas que não envolvem uma conjugação terminal carnal com uma outra pessoa, ainda assim o adultério ele pode acontecer, tá? Existe aquele flerte, aquele gracejo, aquela paquera que ele deu em cima, que ele intencionou-se, que pode acontecer entre duas pessoas e tem uma conotação sexualizada, né? Você tem quando intimidades com outra pessoa são divididas e com uma pessoa que não é o seu cônjuge, tá? Adultério. Você tem segredos íntimos relacionados à sexualidade que são partilhados com gente que não é própria do teu casamento. Você tem toques, você tem gestos, você tem manifestações físicas, elogios com segundas intenções, fantasias, conversas imorais que envolvem gracejo, duplo sentido, você tem contato físico sexual ou não sexual, mas inapropriados, né? Porque contato físico sexual ligado às partes do corpo sexuais, mas tem outras que não são ligadas às partes sexuais do nosso corpo, mas assim, puxa, você está invadindo o corpo alheio, e é uma mão que às vezes está num lugar que excede qualquer noção de liberdade, mas é um começo de um caminho que vai desembocar, não é? Na onde não deve ir de forma alguma, então, portanto, inapropriado. Então, veja, todas essas práticas, elas são traição ao parceiro e atentam contra a santidade do casamento, porque a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer para nós, carta aos Hebreus, que o leito, né, do casamento, ele é sagrado aos olhos de Deus. Ou seja, ele é dedicado, ele é exclusivo, ele é santificado, como dedicado, proposto para alguém com a qual você se comprometeu diante de Deus. Então, depois de firmar esse compromisso com Deus do casamento para o casamento, você vai pegar isso e vai descaracterizar, se voltando para uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, mesmo que seja um mínimo flerte. Está acontecendo um adultério, tá? E a gente vai estabelecer isso bem claramente aqui nos detalhes adiante, tá? Por quê? Foi estabelecido diante de Deus. Deus os une, né? São tudo isso igualmente formas de adultério, igualmente como ou é a consumação, tá? É claro que as consequências são muito diferentes, né? Mas o problema é que, assim, a gente não deve ser ignorante quanto a isso, né? Todas essas outras coisas, ainda que em certo modo pareçam pequenas, gente, elas são o passo a passo, o caminho que vai desembocar na manifestação carnal, tá? Se de alguma forma não se manifestar, é porque alguma coisa ao longo do caminho interrompeu esse ciclo, tá? Mas assim, o natural é que todo esse tipo de coisa culminará, resultará nesse envolvimento fatal, consumado, do que é intimamente estar ali com uma pessoa num sexo fora daquilo que é o previsto, o pressuposto original, tá? Que é o do casamento, tá? Então, igualmente, ou é adultério, porque você traiu, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Envolver um terceiro elemento, uma terceira pessoa, é adultério. E tudo isso é pecado. Por quê? Porque tira a prioridade e a exclusividade do parceiro sobre o outro, né? Casamento, gente, é sobre prioridade e exclusividade de alguém para um outro alguém, em todos os sentidos, tá? À luz do que Deus criou, como ele criou para ser, é assim, tá? E quando se existe um caso extraconjugal, que vai acontecer? O que vai derivar disso, né? Alguém que se propôs para completar, cuidar, amar, se dedicar a alguém, a pessoa, por ter um outro alguém, já começa, ela vai dividir o seu tempo com uma pessoa, com uma outra pessoa, ela vai dividir seus esforços, ela vai dividir sua atenção, né, num dado caso, ela não vai poder prover tudo aquilo que foi ordenado para a sua família, porque ela está empregando do que ela tem para outras, para uma outra pessoa também, né? Então, estando envolvido com uma outra pessoa, o marido não pode proteger sua esposa, porque ele está se dividindo, né? Ele não vai poder prover todas as suas necessidades. Daí o cara vai lá, tem um caso extraconjugal, aí depois ele chega em casa, a mulher precisa de um carinho, de uma atenção, ele está sem disposição porque ele já se lançou a um sexo, né, que não era do qual ele devia estar metido com, né, envolvido com, né? Então ele vai dividir recursos, ele vai
se ausentar da presença da esposa com a esposa e dos filhos porque ele está gastando tempo, né, com outra pessoa, ele não vai cuidar da casa, ele estará fisicamente e emocionalmente ausente, né? Isso acontece com aquela pessoa que adultera, né? Ela está ali, mas ela não está ali, ela está ausente, não é? E é o que mais acontece, a gente mais constata por meio de tantas histórias que a gente acompanha e vê por aí, né? Então, entendem porque a gente tem que ser apenas de uma pessoa, né? A gente tem que ser de uma só pessoa a partir do princípio que Deus já criou, né? Porque somos um novo um e numa realidade que apenas um e um se unem para ser esse novo um, homem e mulher, né? Eu gosto sempre de lembrar esse exemplo, né? Deus criou o homem estava solitário, Deus foi lá apresentar o que ele tinha preparado para o homem. Deus não levou um harém, Deus não levou duas, três, quatro, cinco mulheres e falou assim, tá aqui, ó, para você, né? Viver com você, não. Deus levou uma mulher e os dois se tornaram um, né? O texto bíblico é perfeito e claro na sua demonstração ali do que é o que Deus criou, Gênesis, não é? Dois ali de uma forma muito clara, né? Então, tudo isso nos conta sobre o projeto que Deus criou originalmente, sexualidade, sexo para homem e para mulher, né? E no ambiente do casamento, tá? Então, casamento, ele é essa ideia dos dois se tornando uma só carne, e nessa ideia, trair o cônjuge é trair a si mesmo, porque você é um com quem você se casou, então você está se degradando, você está se deteriorando quando você se expõe a isso, tá? Não tem a ver só com o outro, se não, a partir de você tudo isso já começa a ser corrompido, né? E a partir daí o adultério, né? Além de trair a si mesmo, ele é esse usurpar de um corpo que não é seu, porque Paulo vai falar para a gente no Novo Testamento, quando você se casa, quando você se une a alguém, o teu corpo ele é para a sexualidade da pessoa com quem você está casado. Então, o teu corpo não é mais seu. Assim como o corpo da outra pessoa passa a ser seu, porque é para sua sexualidade. Então, você toma o que é de alguém específico e dá para um outro alguém, você está usurpando, você está tirando do propósito, né? Para desfazer algo que não é o desejo daquela pessoa que é dona desse corpo ao qual você se prometeu estar compromissado, né? Então é importante dizer tudo isso. Importante também estabelecer que, aos olhos de Deus, não existe essa de consensualidade, né? Essa de relação aberta. Mesmo que o cônjuge aceite, né? Vamos então fazer um combinado aqui, ninguém é de ninguém, a gente está casado, mas todo mundo tem a sua liberdade. Isso é papo de porneia, tá? Dentro de um casamento, tá? Porque não existe para Deus esse trair com autorização, porque a aliança do casamento devidamente feita é correta e certa, ela é algo feita diante de Deus e Deus enxerga essa realidade da fusão, do entrelaçar, da fundição de um e outro que são um novo um, tá? E Deus, na lei de Deus, isso não é consentido, não é? Porque, afinal de contas, se vivemos com o Senhor, para o Senhor, segundo a lei de Deus, isso está fora de questão, porque essa é uma jurisdição que não cabe à nossa decisão, mas cabe à decisão do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso dono, na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, isso aí é muito importante a gente estabelecer, tá? Mas então, adultério é só isso. Vem nessas duas formas, então, relação extraconjugal consumada, né, com sexo envolvido, ou não consumada, ou seja, nessa situação toda que a gente abarcou aí, desse caminho que vai resultar no consumado, mas que ainda não aconteceu. Então, adultério é só isso, né? E aí eu digo assim, não, com certeza não, tá? Porque é importante entender isso, porque se assim o fosse, o problema do adultério só seria um problema de gente casada, porque quem não está casado não está prometido a ninguém, concedido a ninguém, não tem essa história do corpo de um ser do outro, a sexualidade do outro e por aí vai, não é? Mas não, tá? A gente vai ver isso aqui agora, tá? Assim, ó, o adultério ele vai muito além de alguém estar casado trair, tá? Ou seja, uma relação extraconjugal que envolva uma pessoa dessas duas, pelo menos, estar casadas, tá?
Adultério, ele vai além da ideia simples e comum do dia a dia, que tem a ver com essas relações impróprias envolvendo pessoas casadas. Adulterar não é só trair no sentido clássico, tá? Mas adulterar é você tirar aquilo que está num dado propósito original do seu propósito original, tá? É você mudar a forma, alterar o formato original. O que que a gente diz quando um carro ele é adulterado, né? O chassi de um carro foi adulterado. É que ele foi ali, ele tinha uma originalidade, mas ele foi corrompido e foi tentado impor-se a esse carro uma outra realidade que não é original dele, né? Quando a gente chama qualquer outra coisa de adulterada, o que que é? Uma coisa que foi, não está pura, não está original, não é verdadeira, ela foi falsificada, ela foi corrompida, tá? Então, a mesma coisa diz respeito à sexualidade, tá? Ainda que não sejam casados e não envolva alguém casado, o adultério, ele envolve, tá? A questão de gente também que está solteira e vive o adultério também, por incrível que pareça, tá? Porque não faria sentido a gente ter 10 mandamentos lá no Antigo Testamento para pessoas casadas e para solteiros só 9, porque daí a pessoa não está em condição de adulterar, tá? Adulteração, meus irmãos, e adultério é toda adulteração, alteração de alvo da sua forma original dada por Deus, não é? Tudo aquilo que Deus criou para ser de uma forma e você vai lá e vive de outra forma, aquilo foi adulterado, aquilo foi corrompido. E adulteração da sexualidade tem a ver com casados e solteiros. O casado que está para uma realidade do sexo no casamento com alguém em particular específico com quem agora ele é um. Ele vive algo fora disso com uma outra pessoa, consumado ou não, tá lá, ele adulterou. Mas, por exemplo, Deus, a pessoa do solteiro, Deus não criou ela para que ela fique, por exemplo, assim, enquanto não casada, então ela vai viver a sexualidade. Não, a sexualidade ela é para o casamento. Então, uma pessoa solteira vivendo a sexualidade é porneia, tá? É o quê? É o sexo casual, é o sexo no namoro, no noivado, que é fora do limite estabelecido por Deus, da referência bíblica, é a pornografia, é a masturbação, tudo isso é uma adulteração, porque tudo isso não é a vontade de Deus. Não sendo a vontade de Deus, você adulterou a vontade de Deus, você viveu algo fora do momento. Foi lá, a fruta não estava madura, você quis pegar a fruta verde, comer e achar que ia ter o mesmo gosto da fruta madura. E não é, não é. Aos olhos de Deus não é assim, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? O adultério é mais que a relação extraconjugal. E isso deixa essa história muito séria, né? Porque isso envolve, por exemplo, os solteiros, que nem eu acabei de dizer. Mas envolve também, gente, olha só, gente casada que não se envolveu com uma terceira pessoa. Olha como é que isso é complexo, né? Porque olha só, um marido e uma esposa que não tem contato com o outro, que não compartilham, que não conversam, que não confiam e não constroem uma vida em comum, íntima, correta, profunda e certa diante de Deus, também adulteram, tá? O casal que se rejeita sexualmente, você está impedindo que o outro exerça a sexualidade dele que está pautada no corpo seu que é para ela, e vice-versa. E quando isso é restringido, isso é boicotado, isso é porneia dentro do casamento, mesmo só com duas pessoas envolvidas, tá? Ou um outro casal que às vezes se aproxima do sexo, mas cada um só busca o seu próprio prazer e satisfação, ao invés de buscarem cuidar, satisfazer e prover a necessidade do outro. Adultério. Por quê? Porque o corpo do marido é para atender a necessidade sexual da esposa. E o corpo da esposa é para atender a necessidade sexual do marido. Então, quando chega aqui o marido aqui só está pensando nele, não está nem um pouco preocupado com as necessidades emocionais da esposa, e só está querendo, de uma forma muito errada, só se aliviar, só tirar sua atenção sexual e sem se importar com aquilo que é importante para a esposa, aquilo que tem a ver com a consciência da esposa, aquilo que tem a ver com a pessoa dela, isso é um adultério, saiu do propósito original de Deus, porque a união perfeita da qual o sexo configura aos olhos de Deus é quando o marido ele está
proposto para atender, amar, cuidar e suprir a necessidade emocional, física, sexual da esposa, e vice-versa. É por isso que, aos olhos de Deus, no original do que ele criou, não existe essa história assim, olha, a minha preocupação é eu ser feliz, entendeu? Não. No casamento, a sua preocupação é tornar o outro feliz, e o outro vai pensar assim, a minha preocupação é tornar o outro feliz. Porque quando um e o outro estão preocupados e focados em tornar o outro feliz, todo mundo fica feliz, todo mundo fica suprido, todo mundo fica atendido, ninguém fica em desvantagem e abandonado. Tá todo mundo feliz. Só que quando você tem alguém aqui que só quer ser feliz, ele vai se tornar um egoísta, ele vai, sem querer, sem perceber, ele vai passar por cima do outro. E aí você tem a situação de conflito, porque é duas pessoas querendo ser felizes, exigindo serem felizes, e aí ela não entende que o original que Deus criou, a felicidade está em para tornar o outro feliz. Quando você se dedica em tornar o outro feliz, você vai ser feliz, porque é nisso que Deus nos criou para ser. A felicidade supra maior é quando você se dedica em tornar o outro feliz. E no pacote disso você tem um outro que está se dedicando em te tornar feliz. Aí você alcança o teto, o limite não, a satisfação plena, né, o completo da felicidade. Só que quando você está querendo ser egoísta, só querendo buscar sua felicidade, isso é insaciável, porque você está buscando a felicidade onde ela não está. Ao invés de buscar felicidade em se comprometer em dar felicidade para outra pessoa, você está querendo só ser atendido. Isso não dá plenitude, isso não faz completo. E aí você fica cada vez mais egoísta, insistente em querer ser feliz, mas você não está buscando o caminho correto. Resultado, você vai ser infeliz e vai tornar o outro infeliz, porque é um caminho de egoísmo. O caminho de Deus não é o caminho do egoísmo, o caminho de Deus é o caminho do altruísmo. É um se dedicando ao outro, e quando um se dedica ao outro, todo mundo se dedica ao outro, está todo mundo feliz, pleno, realizado, atendido. Quando isso deixa de acontecer na sexualidade, no casamento, você vai ter porné, porque é egoístas saindo do propósito original, adulterando dentro do casamento. Olha só como que isso é complicado, né? Tá? Então, acho que isso está bem posto aí, bem compreendido, tá? E aí as formas de adulterar são diversas, né? Porque nós podemos adulterar com o consumo de pornografia, não é? Que tem a ver com adultério e com a cobiça, que também inflige no último mandamento. Mesmo com hoje, você vai falar assim, pastor, hoje em dia tem inteligência artificial, uma imagem ali, eu fiquei olhando, atentando, mas nem é real aquela imagem. Não, mas você saiu da originalidade do que Deus deseja para você, né? Não é uma expressão justa, correta da sexualidade naquilo ali. Para Deus, a sexualidade legítima, santificada, é no casamento com o teu cônjuge, e de uma forma dedicada a torná-lo feliz, enquanto ele cuida de você também, os dois estão felizes, e isso agrada a Deus. E quando agrada a Deus do jeito certo, aí a felicidade, ela é perfeita. Esse é o caminho de Deus, tá? Então, assim, mesmo os solteiros podem adulterar se envolvendo com outro alguém diferente. Então, sim, com certeza, tá? E aí a gente entende algumas funções, algumas colocações do qual a própria Bíblia menciona, inclusive no Antigo Testamento, né? Você vai ver o profeta Isaías chamando o povo errante daquela época de adúlteros. E o que Isaías estava apontando ali? É que tinha um monte de gente ali saindo a relações, para relações extraconjugais? Não, claro que não. Naturalmente envolvia isso, porque envolve, mas ali você tinha a situação de filhos que eram adúlteros, solteiros que eram adúlteros, viúvos e viúvas que estavam na condição de adúlteros também. Tudo isso porque eles saíram da forma santa que Deus deu as coisas, saíram do original de Deus e aí adulteraram, tá? Isso é tão curioso, gente, que até assim, quando Deus no Antigo Testamento isso é muito visível. Quando Deus ele vai tratar acerca do relacionamento que se tem com ele também, ele é muito direto nessa questão de aludir, de usar a referência do casamento. E ele vai usar esse termo do adultério para exemplificar, né? Quando o povo dele começa a buscar outros deuses,
Deus vai tratá-los, vai chamá-los, vai nominá-los como adúlteros. Por quê? Porque esse princípio do casamento, da prioridade, da exclusividade para um só, é algo inegociável para Deus. Então Deus usa essa referência do casamento para dizer na relação dele com o povo também, dizer assim, ao invés de serem prioritários e exclusivos comigo, com o único Deus que sou para vocês, não tenho outros deuses diante de mim, não, vocês estão lá se metendo com outros deuses, né? Vocês estão errados em fazer isso, vocês são adúlteros por isso, né? Por quê? Porque o original que eu criei, eu sou o único Deus de vocês e vocês são adoradores unicamente de mim. Então, nessa relação particular e íntima, existe prioridade, existe exclusividade. Entre outras coisas que começaram a se somar, rolou o adultério, se tornaram adúlteros, tá? Então, isso é muito importante para nós aí, tá? Então, a gente não precisa ir muito longe para entender, né? Para não deixar de entender, né? A gente, sobre tudo que vem a se tornar pecado, porque daí a gente está falando de pornografia, masturbação, flerte, ah, nessa intenção, né? Ou falta de pudor é pecado, obscenidade é pecado, se vestir de forma provocadora é pecado, tá? E em todos os contextos, tá, gente? Quando a gente fala assim, se vestir de forma provocadora é pecado, é. E não é só assim para aquele caso assim, mulher escultural com um corpão que daí mostrou o corpo voluptuoso dela ou do cara sarado, marombado de academia, que botou roupa apertada para ficar se exibindo. Não, é toda a mostra do corpo indevida vai beirar isso aqui, tá? Não é só dentro daquele conceito social que se chama, né, do ser sexy, né? Então, a partir disso, você despertou o desejo porque alguém é sexy, se vestiu conforme o que ela tem ali, ela não teve recato, não teve pudor e exibiu. Não, isso vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo, tem que ter recato, tem que ter pudor, tem que ter cuidado, não é? Ninguém tem o ônus de, poxa, eu saí bonitona, saí bonitão, tá, mas existem formas de vestir e de se cuidar. E mesmo quem não está nessa condição também tem que se cuidar também, porque daí, eu não tenho isso, então vou usar uma vestimenta provocadora porque eu quero ser valorizado. Valorizado nesse sentido está errado, é porneia, é pecado, tá? Então, pecado porque são aproximações impróprias e morais fora da forma original que Deus deu para as coisas, tá? E aqui, então, dito isso, olhando também aí para o que Jesus nos disse, né, nós voltamos aqui contextualizando e ligando aqui a porneia, tá? Vamos entender um pouco a fundo aí a porneia no seu sentido original da palavra, tá? Porque porneia a gente deve se dedicar muito a esse tema porque ele é o nosso grande pecado na sexualidade, tá? E toda a expressão dele, tá? Ah, vamos lá. Quando a gente olha para a etimologia da porneia, etimologia é o estudo da origem das palavras, né? A gente vai ter várias possibilidades com o qual resultou a origem, né, dessa palavra porneia. Mas, assim, um deles bem interessante, do qual nos faz muito sentido aqui para o nosso aproveitamento de aula, dessa videoaula, é que, assim, porneia veio da ideia de uma palavra antiga grega, né, ligada ao quê? A construções greco-romanas antigas. As construções greco-romanas antigas, elas tinham uma área nessa construção chamada, denominada de pórtico, tá? O pórtico era uma área limite da propriedade greco-romana, era uma área de entrada, uma área de acesso, por onde se entrava e se saía. E esse lugar definia a entrada e definia o limite da propriedade, tá? Eram lugares geralmente feitos muitas vezes em arcos de pedra ou em caráter em um modelo, formato de portal, não é? Muitas vezes ali vinham em meio a muros e cercados das propriedades, quando elas eram maiores, ou quando casas ali, a própria configuração da porta, do acesso, né, da entrada, você tinha ali o pórtico nessa situação. É daí que a gente tem a vulgo porteira, né, quando você tem um sítio, uma chácara, uma fazendinha, aquele lugar por onde se entra e sai, tem ali, em muitos casos, a porteira ou algum tipo de entrada, portão, portal, não é?
na configuração das construções greco-romanas antigas, esse era o pórtico, tá? E o que isso tem a ver com essa nossa exploração toda aqui de hoje? É porque é o seguinte, no tempo antigo as mulheres elas não andavam desacompanhadas, tá? E nem desautorizadas também, tá? Exceto as mulheres de alto padrão que tinham ali uma escolta pessoal que podiam acompanhá-las, podiam estar com elas, as mulheres do mundo greco-romano, elas não andavam sozinhas, não tinha essa liberdade de ir e vir estabelecida na nossa cultura de hoje, tá? Então, até na onde elas poderiam ir? Elas poderiam ir livremente, sozinhas, desimpedidas, sem nenhum tipo de autorização, até o pórtico da propriedade. E era até o pórtico da propriedade que a mulher vivia uma interação com o mundo exterior, porque até o pórtico ela era permitida, a partir dele não. Tá? Então, era de lá que as mulheres resolviam suas vidas, era de lá que elas, em tempos de crise, recebiam suas notícias, o marido foi para a guerra, precisava ser dada uma notícia à mulher, ela ia até o pórtico e era lá que ela atendia a receber alguém para receber notícias do tipo e por aí vai. Era lá que ela encontrava com pessoas, vendia, comprava coisas, mas era lá também que acabava acontecendo muitas vezes a situação do quê? De quando mulheres estavam com intenções erradas, não é, com propósitos errados e queriam se oferecer para cruzar os seus limites morais, era no contexto do pórtico que isso dava ocasião para se acontecer. Porque era no pórtico que ela tinha contato, vamos dizer assim, com o mundo exterior, para além da casa dela, fora da presença do marido, era ali no pórtico. E era no pórtico que ela poderia, vamos dizer assim, tomar a decisão de não ficar até o limite dela, que era o pórtico, mas passar do limite, que era o pórtico, e ali ter uma aventura, ter um envolvimento ilícito, ter um envolvimento extraconjugal, e é daí tudo isso acontecer, tá? Então, assim, essa história que origina a porneia, onde vem o pornográfico, a pornografia, né? Até a ideia da prostituição e tudo mais que contempla esse universo, é, essa é uma das versões, né? Essa é uma das formas, uma das etimologias ligada a essa palavra. Não é a única, não é exclusiva, não é a que esgota, mas ela é bem interessante para o nosso aproveitamento aqui, tá? Porque, nesse sentido, porneia é o quê? Porneia é quando você vai até o limite e não para no limite, mas você passa do limite. Você tem algo que é moral, algo que é aceitável, algo que é de bom tom, algo que é consentido, mas isso tem um limite, não é? O limite é o pudor e você vai até o limite, mas você não para no limite, mas você ultrapassa o limite, você sai do pórtico, você sai do limite, não é? Você testa os limites concretos aceitos do pudor e se coloca em posição de risco, tá? Então é onde você passa a ter contato com o mundo além do seu, porque existe uma delimitação, um cercado, uma proteção, algo onde você é legítimo, é lícito, você está protegido, mas você ultrapassa aquilo ali e oferece risco a todas as suas integridades. E é nisso que o pecado da imoralidade, da porneia acontece, porque você sai da onde te é permitido, da onde você deveria estar, você ultrapassa o limite, não é? Então, olhando para Jesus e dentro dos textos que ele usa no texto de Mateus aí, né, que a gente viu logo no começo dessa videoaula, a porneia ali, vinda de Jesus, é uma advertência severa aos que estão saudáveis, né, e quer casados ou não, tá? Por quê? Porque é um ensino de Jesus para aqueles que não querem sofrer a mutilação, a amputação que a porneia vai criar caminho para que aconteça, tá? Aos que são casados e que não buscam e nem desejam um divórcio porque querem estar protegidos, querem estar guardados, mas aos solteiros também, não é? Puxa, mas como assim? Como os solteiros vão viver essa experiência da amputação, da mutilação, se eles não estão casados com alguém, né? Eles podem não estar casados com alguém, mas se eles ultrapassarem o limite, não é? Se eles entrarem em porneia, eles vão ser amputados do seu relacionamento com Deus, eles vão ser atingidos no seu relacionamento com Deus, eles vão ser mutilados, afetados no seu relacionamento com Deus.
E aqui a gente tem algo bem curioso, né? Quando a gente pega Paulo falando lá em primeira carta dele aos Coríntios, né, capítulo 7, 33 e 34, ali nesse capítulo Paulo está falando de uma série de assuntos ali, de abrangências ligadas ao casamento e tudo mais nesse capítulo, mas ali Paulo, no capítulo 7, versículo 33 e 34, Paulo vai falar assim que quanto ao solteiro, ou seja, quanto àquele que não está na condição no momento, na expressão de exercer sua sexualidade, o foco dele, a centralidade dele deve estar para Deus. A dedicação, a exclusividade dele deve estar para Deus. Por quê? Porque ele está solteiro. Ele não está na realidade apropriada, própria de experimentar, de exercer a sexualidade. Então, ele deve estar para Deus. Aí, na medida em que ele vai viver a sexualidade de alguma forma, ele vai viver esse rompimento, essa mutilação, essa amputação, esse atingir da comunhão dele com Deus por causa de uma sexualidade exercida fora de tempo, no momento que não deve acontecer. E isso deve estar muito bem claro para nós, né, irmãos? Porque tá anotando aqui no meu esboço, né? É próprio do Evangelho que quando nós aceitamos a Cristo e o reconhecemos como nosso Salvador e Senhor, nós nos tornamos dele, ele passa a ser o nosso Senhor, ou seja, passamos a ser propriedade dele, ele é o nosso dono. Mas uma ilustração, uma figura bíblica também do Novo Testamento é que nós nos tornamos um com Cristo, né? E nos tornamos um com Deus por meio de Cristo. Então, a leitura imediata clara é assim: nós nos casamos com Deus por meio de Cristo. Essa unidade está prevista para nós. João 17 vai mostrar isso, né? A salvação nos garante e nos dá tudo isso. Mas aí eu, solteiro, convertido, que me tornei um com Deus por meio de Cristo, estou casado com Ele, ao invés de viver essa exclusividade no meu corpo, porque eu não estou casado, estou solteiro, aí eu pego o meu corpo, porque é para a glória, para a dedicação, para a exclusividade de Deus, e comprometo a sexualidade dele com expressões de porneia, né? Eu estou me mutilando no meu relacionamento profundo com Deus. Olha como isso é profundo e sério, né? Então, a partir de Jesus, esse ensinamento é claro para todos aqui, tá? Então, de novo, e muito bem exaustivo aqui aos casados. A gente não se pode, os casados, se ancorar na ideia de que, assim, não traiu, não se envolveu com uma terceira pessoa, um terceiro elemento, está seguro no casamento, estou livre de porneia, não tem porneia aqui, né? Nada se tem de errado com ele, não se cometeu nenhum erro com seu companheiro. Errado? A gente já viu aqui muitos casos que não, e a gente deve se atentar ao viver corretamente aquilo que Deus criou como criou. E para isso deve-se estar previsto sim, tá? O sexo com a pessoa certa, no momento certo, na ocasião correta, perfeita aos olhos de Deus, tá? A vigilância deve ser constante em todos os aspectos, tá? Aos solteiros, independente de não ser casado, mesmo solteiro, pode ser, sim, impossível de cometer o adultério no sentido clássico, porque você não está daí, né, casado. Fato é, no sentido clássico, sim. Mas você pode cometer a porneia e ainda que não acarrete em divórcio, o desagrado a Deus permanece. Você compromete, atinge o teu relacionamento com Deus. Então, solteiros, não se amputem, tá? Não se mutilem em vista dos seus relacionamentos com Deus, tá? Partindo aqui para uma última etapa aqui, acerca da origem da porneia, tá? É muito importante aqui para a gente reconhecer que, assim, a gente precisa lidar com as pressões exteriores e pressões internas da carne que querem nos tentar a ir para a porneia, porque depois da queda, essa é uma luta, é o ringue que todo mundo tem que enfrentar, tá bom? Muitas pessoas vão dizer assim, que a porneia ela é pecado e ela acontece porque ela está ligada à natureza humana pecaminosa e incontrolável, que foi feita, não é? Detém a sexualidade, detém órgãos, membros sexuais que querem fazer sexo, e por causa disso é uma coisa natural, você não pode impedir isso, né?
Mas isso é uma compreensão muito vaga, muito errônea, tá? É a mesma coisa de dizer que um prédio ele cai por causa da gravidade, tá? Pura e simplesmente, né? E não é por aí. Aqui a gente alude aqui dentro do exemplo que tem de um livro, né? Um livro chamado A Ascensão e Triunfo do Selfie Moderno, um livro que trata de motivos políticos e morais para a revolução sexual e degradação dos relacionamentos, né? E lá ele usa esse exemplo muito interessante, né? Para a gente. Veja, vamos considerar essa hipótese. Vai, um prédio caiu. Quanto ao motivo pelo qual esse prédio caiu, ele caiu graças à gravidade? Sim, com certeza. Não seria errado afirmar isso. Afinal de contas, tudo que cai, tudo que vai para baixo, vai porque existe essa questão física chamada gravidade que atrai tudo na Terra para o seu centro. Então, assim, obviamente que sim. Existiu essa cadência para baixo do prédio porque a gravidade levou isso a acontecer como ela leva qualquer objeto sem nenhuma resistência a vir para o seu centro, e por isso a gravidade acontece, tá? Só que só a gravidade explica o motivo pelo qual o prédio caiu, né? E aí a gente diz que não, claro que não, porque afinal de contas ninguém constrói um prédio prevendo assim, vou construir um prédião aqui, tantos andares, porque eu quero que ele caia, não é? Não, um prédio ele é construído e projetado para vencer, para superar a gravidade. O prédio ele foi feito para todo e qualquer prédio ele é feito, ele é construído para ficar em pé, apesar da gravidade. Ah, mas a gravidade vai querer derrubar o prédio porque ela vai atrair. Mas você arquitetou uma construção que vai resistir à gravidade, vai ser mais forte que a gravidade para impedir que o prédio venha ao chão. Tá? Então, esse é o exemplo do prédio. Tá? E o mesmo a gente aplica aqui à sexualidade e seus problemas. Tá? A gente tem uma natureza caída, tentada, tendenciosa, atraída à porneia, a toda forma de sexo, a toda expressão sexual, sexualizada, as perversidades, deturpações, vícios, impropriedades, envolvimentos, muitos mil que a gente tem exemplificado aqui? Sim, tá? Essa é a nossa gravidade, vamos chamar assim, tá? Porque é o pecado que está querendo nos chamar para baixo, para a queda mesmo, tá? Porque esse corpo que temos, volto a dizer o que eu disse numa outra aula já, ele não é convertido, então ele vai querer as suas atratividades. E ele não está ligado à consciência de Deus dele mesmo, ele quer as obras dele, as obras da carne. Então, essa gravidade, ela existe. Só que, assim como a gravidade deve ser superada para que um prédio fique em pé, se a gente quer ficar em pé conforme a originalidade do que Deus nos criou e nos voltando a Deus por meio da obra de Cristo com uma vida santa, consagrada e impecável, nós devemos exercer a resistência para que não caiamos, independente da atratividade do pecado. Porque o nosso propósito e vontade de Deus e compromisso com Deus, o nosso casamento com Deus é ficar em pé, não cair ao pecado. Então, para isso, a gente precisa reconhecer os fatores que desencadeiam a porneia para que a gente resista a eles e a gente não caia mediante eles, porque o nosso objetivo é ficar em pé. Nós não vamos ceder à gravidade do pecado, correto? Tá? Então, assim, primeiro problema, primeiro tópico aqui, né, que gera o pecado dos dois que nós vamos cobrir hoje aqui, é o ego, tá? O que acontece? O homem caído, quando o homem cai, ele faz uma opção. Ele faz uma opção assim: que obediência a Deus que nada, eu vou obedecer a mim mesmo. O fruto parece atraente aos meus olhos e é desejável a mim ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal, então eu vou obedecer a mim mesmo e não vou obedecer a Deus. Quando o homem toma essa decisão, toma do fruto e come, com a mulher, ele está dizendo assim: olha, eu vou deixar de ser servo, adorador e obediente a Deus e vou me tornar um ser egoísta. Eu vou ser o meu próprio Deus, eu não vou querer mais estar em submissão, em obediência a esse Deus. Eu vou ser o meu próprio Deus. O meu eu vai ser o meu próprio Deus. Esse meu eu é o que a gente entende, né? É o ego, tá? É um ego que ele promove, gera a queda e estabelece a queda para a raça humana. E a partir disso, esse corpo fica refém desse ego, desse eu que quer ser atendido, tá?
o corpo caído, da nossa natureza caída, que aí vai experimentar a morte como consequência do pecado, é esse corpo movido, empurrado pelo ego, pelo eu, que quer imperar aqui e fazer valer a vontade dele. Ele é Deus e ele não quer mais se render a nenhum outro Deus, tá? Então, esse Deus, né, com D minúsculo, né, ele precisa ser adorado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser satisfeito. E nada mais autoindulgente do que as relações sexuais. Né? Autoindulgente quer dizer, nada como aquilo que, assim, eu mereço, eu me recompenso. Nada como autoindulgente, nada como um dito merecimento reconhecido a partir de si mesmo, como as relações sexuais, porque daí disse assim, eu tenho esse corpo, ele tem propriedades e funções sexuais, e eu quero me permitir, eu quero me presentear, eu não quero ter limites. Que limites que nada, eu vou chegar até o limite, vou parar. Não, eu vou ultrapassar o limite. Não vou ficar ligado à moral, eu vou ser imoral, eu vou experimentar imoralidade sexual. E a partir disso, movido por esse ego corrompido, a carne o tempo todo ela vai buscar a satisfação dos seus instintos, não é? Então, ela vai querer promover isso, tá? Mas lá no início, antes do pecado, o homem perfeito, ele não foi criado para isso. O homem, ele foi criado para estar constantemente satisfeito pela presença e pelo amor de Deus. O homem, ele não foi um ser criado porque ele precisa de sexo para ele estar significado, para ele estar feliz. O sexo, ele faz parte da existência humana, mas não é tudo. O homem não foi um bicho feito para o sexo. Precisa entender isso. O homem ele foi feito para ser adorador, para conviver com Deus, para se relacionar com Deus. É por isso que, dentro do exemplo que eu citei acima, 1 Coríntios 7 vai dizer: olha, Paulo diz isso com naturalidade. Não está casado? Não é hora do sexo, não é hora da sexualidade. Ah, então a vida acabou, estou infeliz, estou acabado. Não. Você tem aquilo que você foi feito para viver e experimentar, que é o quê? É a tua vida com Deus, a sua dedicação a Deus, a sua satisfação em Deus. É nisso que a sua vida está estabelecida, tá? A gente foi feito para coisas que não dizem respeito a essa terra, a essa existência física, não é? A gente foi feito para o relacionamento com Deus. A gente está falando de algo transcendente, de algo maior, de algo superior, não é? O problema é que com a queda o homem ficou separado de Deus e a partir dessa separação ele vive só debaixo de uma consciência morta, de uma natureza caída e aí ele quer se pagar, ele quer não ter limite, ele quer ser Deus, o Deus que ele não é, não é? Mas originalmente nós fomos criados para a nossa satisfação em Deus. Depois da queda, essa reparação ela acontece em Jesus Cristo, que é o quê? Quando o homem reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, ele pode ser religado a Deus por meio de Jesus. E aí isso vai levar ele no caminho do resgate à situação original lá, antes do pecado. Só que com um complicante, porque embora por meio da salvação o espírito do homem que estava morto, separado de Deus, agora ele se regenera, ele ressuscita. Ele vai vir agora viver movido pelo Espírito Santo. Ele está no homem. Eu expliquei isso na aula do dia 3. Só que o que acontece? Agora ele tem um corpo para combater, porque o corpo, o físico, a nossa carne não se converte, ela ainda é movida ao instinto dela, movido querendo perpetrar o domínio, a execução do poder pelo ego, pelo Deus minúsculo do meu eu, que quer dar vazão aos sentimentos, aos instintos, às atratividades da carne. Toda a carne ela quer isso, de todos, de todos. Só que é a consciência de Cristo, a mentalidade de Cristo, tá? Dirigida e movida pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que mora naquele que é salvo, que vai dizer assim: não, carne, ó, você se põe no seu lugar, porque assim, eu só vou viver a sexualidade da forma correta. Se eu estou casado, se eu sou de alguém, se eu estou para viver tudo isso, eu vou viver tudo isso. Eu estarei correto, estarei vivendo isso da forma santa, santificada para Deus. Ah, estou solteiro? Não é momento disso, então. Então, o sexo aguarda, espera o tempo certo. Enquanto isso, eu posso ser feliz, posso ser satisfeito, posso ser pleno em Deus. Porque
O sexo não me define. O que me define é a minha vida com Deus e para Deus, tá? Então, isso é algo muito importante que a gente precisa ver, porque quando o homem ele passa a ser movido pelas suas paixões carnais, é o Deus minúsculo que está imperando sobre ele, essa natureza morta que fica levando ele para baixo, atraindo ele para baixo, e ele não faz resistência para isso. Então é o prédio que cai, porque de alguma forma as bases estão frágeis e elas não seguram o prédio fica em pé. Ela traz o prédio para baixo. Então, assim, quando as bases da tua vida, do teu relacionamento com Deus não estão firmes, o pecado vai te atrair para baixo. Você vai cair, porque você não está resistindo a ele. Mas não é a vontade de Deus. O sexo não define ninguém. O sexo ele é uma experiência humana concedida por Deus do jeito certo, na forma certa, na caracterização correta, né? E aí, a partir disso, tudo que se vive deve ser apropriado conforme a vontade de Deus, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência que a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego vai querer nos trazer para baixo. Mas o prédio que fica em pé é aquele que tem boas bases. A boa base é dizer assim: o sexo não me define, eu não vivo para o sexo e eu não vou desagradar a Deus por meio da minha sexualidade. Eu vou ficar em pé, eu não vou deixar a porneia me dominar. Então, ponto final, fatal, tá? Uma outra coisa que a gente também deve entender, né? Deixa eu só ver se eu não estou perdendo nada aqui. Antes disso, deixa eu só fazer um adendo especial aqui do esboço do Rafael, importante, né? Em oposição a tudo isso, né, a gente vai ver que o quê? No casamento, no matrimônio santo santificado, a presença de Deus enche o homem, enche a mulher com o amor dele, e cheios desse amor, eles podem prover satisfação duradoura um ao outro. Porque daí, apesar deles experimentarem algo que envolve a carne, a física da existência de um e outro, eles estão movidos no propósito, na direção do Espírito, em conformidade à vontade de Deus. Então, não é um ego que está imperando ali, não é? Mas é a consciência de Cristo. E aí o sexo, ele é santificado, ele é abençoado, ele é pleno, ele é algo abençoador, não é? Não é uma busca na autossatisfação, não é uma aproximação a um culto de eu faço o que eu quero, eu tenho o que eu quero, eu vou atropelar tudo porque eu quero. Não, mas é uma aproximação sacrificial e submissa, de amar o próximo, de prover e cuidar dele, atendendo a sexualidade dele com algo que está com você, mas que é dedicado a ele, e que se anula, se exclui em favor do outro, porque o outro está fazendo o mesmo, e nisso tudo, Deus abençoa, Deus visita e Deus contempla. Né? Então, uma dupla anulação, uma dupla entrega, uma dupla submissão sacrificial em que os dois experimentam a bênção de Deus. Mesmo em suas carnes, eles não estão debaixo da condução das obras da carne, uma direção do Espírito. Então, isso é uma coisa santificada, experimentada ali, tá? Agora, sobre o segundo aspecto, como origem da porneia, né? A gente falou sobre o ego caído, né? O eu. O segundo é a falta de uma consistência moral, falta das consciências corretas, não é? Por quê? Porque lembra que o prédio ele cai quando as bases dele não estão firmes. É as bases que fazem resistência para superar a gravidade e manter o prédio em pé, né? Agora, por exemplo, eu estou num prédio. Ele está em pé porque ele tem bases sólidas, consistentes, que seguram ele para que ele não caia. Ele vence a gravidade, ele é superior, ele ultrapassa a gravidade, né? Em força e tudo mais, tá? Então, isso é importante, porque quando a gente fala de falta de consistência moral, a gente está falando dessas bases. Essas bases que nos seguram, né, a vencer em toda essa leitura, tá? E quando a gente está falando sobre essas bases, a gente está falando sobre convicção, sobre estar comprometido a viver e morrer pelo que é importante, que é aquilo que agrada a Deus e sair, fugir, viver longe do pecado, né? Para tudo isso, a nossa consciência deve estar cativa à verdade ao ponto de estar disposta a morrer, se necessário, antes de traí-la, né? A gente não quer trair a verdade, a gente quer ficar ligado à verdade, ligado à consciência dela, do propósito, da vontade de Deus, tá? Antes do cristianismo, né, nós somos condicionados a um condicionamento psicológico, moral e espiritual, né, pautado no comportamento, ao quê?
por causa da nossa natureza, ceder às obras da carne. Nós somos habituados a negociar com ela, a flexibilizar, buscando sempre o menor esforço e a fugir da dor, né? Então, essa carne, essa nossa experiência, ela tem essas características de ser viciada em prazer, buscar o prazer o tempo todo e pavor da dor. Ela quer fugir da dor o tempo todo, né? Mas aquele que se uniu a Deus por meio de Cristo, aquele que é novo, nascido, nova criatura, ele é chamado a viver segundo o Espírito. E uma vez que ele vive segundo o Espírito, ele vai mortificar as obras da carne e vai reagir, ou seja, vai lutar contra essa busca incessante pelo prazer e contra esta fuga da dor, não é? Para viver a vontade de Deus. Porque essa carne aqui, ela quer buscar o prazer a todo tempo, todo momento, e ela quer fugir da dor. Então, por causa disso, ela não vai querer limites para a sexualidade, porque ela quer o prazer e ela não quer a dor de ter que peitar a, a dor de resistir à sede, ao anseio, ao afã dela de querer experimentar a sexualidade. Ela quer dar livre demanda, deixar à vontade, tá nem aí, né? Só que aquele que é novo nascido, ele não é só carne, ele tem agora o espírito vivo e um espírito regenerado orientado pelo Espírito Santo que ainda mora nele. Então essa consciência deve ser maior do que a vontade da carne e deve falar assim, olha, a gente não deve satisfazer a toda a vontade, toda a oferta de prazer, porque existem muitas ofertas de prazer que são desagrado a Deus, que são pecado, que são porneia, e a gente não vai ceder a isso. E a gente não vai ficar fugindo da dor, porque muitas vezes para você com um corpo que está atraído à vontade de pecar, vai ser doloroso você mortificar a carne, peitar a vontade de pecar, você vai dar vontade de querer ceder a isso, você não vai querer ter travas, ter limites, parar no limite, não ultrapassar o limite, você vai ficar meio cadente à vontade de querer, vai ser doloroso você parar. Mas quando o Espírito Santo guia o seu espírito e o espírito prevalece aqui, você tem uma atitude comprometida, verdadeira, de encarar a dor, a se apropriar da dor, porque mais importante é, mesmo que doendo, agradar a Deus do que ceder à porneia, do que ceder ao pecado, tá? Então, isso é uma coisa que só o cristão pode fazer, porque a gente já tem visto ao longo desse mês aí que aquele que não tem Jesus na vida, aquele que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, olha, ele já é escravo do pecado, o espírito dele está morto, não está regenerado e com o Espírito Santo do lado aqui, ele já está morto. Então, a questão dele às vezes é um compromisso social, a expectativa das pessoas, é o que um e o outro está vendo, não está. Se tiver escondido, se ninguém está vendo, ele está bem com isso, porque ele não tem a mente de Cristo, ele não tem a consciência do Espírito sobre ele. Então, ele não vive isso. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é nova criatura com um novo espírito agora regenerado, ele vai ter, sim, essa predisposição, essa capacidade de enfrentar a busca de todo prazer e de se apropriar da dor, mesmo quando ela for necessária, porque se quer agradar a Deus, tá? Vale a ressalva que, mesmo apesar disso tudo, existem crentes que às vezes estão vivendo fora disso. Por quê? Infelizmente acontece. Porque a gente que se enfraqueceu, deixou a gravidade atrair para baixo, as convicções estão fracas, falta consistência moral, não é? Igual a gente introduziu aí nesse último tópico. E aí, a partir disso, a pessoa se entrega à prática pecaminosa e errada. A diferença é que se a pessoa, ela, de fato, teve uma experiência com Cristo e ela se achegou a Deus por meio de Cristo, ela vai estar nessa experiência de se afetar, de se mutilar, de comprometer o relacionamento dela com Deus, primeiramente, não é? E vai doer, vai ser incômodo. Ela sabe que está errada, porque ela sabe que não é a vontade de Deus, não é? Diferente do não crente, que assim, para ele, se as pessoas aceitam, tá tudo certo, então tá todo mundo aceitando, vamos que vamos, tamo nem aí. Essa é a consciência, né, daquele que não tem o espírito vivo dentro dele. Ele é morto no pecado, ele está dominado ao pecado. Só que você vai ter a realidade que na Bíblia a gente chama do crente carnal, que ele é crente, ele experimentou Jesus, ele se achegou a Deus, mas de alguma forma as bases dele ainda não estão segurando ele para ele resistir ao pecado. Então ele é crente, mas está
está ruído, ele está experimentando o pecado. E o Espírito Santo vai ficar gritando ali, ó, você tem que tomar jeito, você tem que voltar a ser prédio em pé, você não pode ficar sendo atraído e caindo nessa gravidade, você tem que botar a tua vida no jeito, porque a tua sexualidade, ela é para o Senhor. Aquilo que Deus te deu tem um jeito, o momento, o certo, o fórum certo a ser experimentado, e viva isso do jeito certo, da forma certa, da maneira correta, tá? Então, hoje nós vimos essas duas convicções aqui importantes, que, assim, fontes do pecado, origens do pecado, né? E aí a gente vê aí o ego e falta de consistência moral. A aula da D3, que inclusive eu que dei, a gente vai aprofundar essa base da consistência, falta da consistência moral. Aí a gente vai falar sobre convicções. A gente começa a aula falando nisso. Então o assunto persiste, prossegue. Se você ainda não acompanhou, não assistiu, passe lá, está na nossa playlist, coisa importante para você. Se você já viu e queira rever, queira compartilhar, tenha o devido aproveitamento. Mas de uma forma ou outra, viva aí uma sexualidade que honre, que agrade a Deus, porque é isso que vai te fazer feliz e vai te manter cada vez mais firme e fortalecido, ligado a Deus por meio de Cristo, com algo saudável, uma sexualidade saudável, e é isso também que te possibilitará, da forma certa de Deus, experimentar o que a sexualidade tem para a sua vida, de uma maneira abençoada, livre, desimpedida, abençoada poderosamente, dentro dos limites de Deus, de uma forma plena no Senhor e agradável diante aos olhos de Deus, com quem Deus te permitir viver tudo isso. Então, que assim seja, que tudo isso seja para a glória de Deus na tua vida. Obrigado por essa videoaula, que ela seja abençoada para todos que chegarem até aqui, dela aproveitarem, que possam usufruir e aproveitar desse conteúdo para uma sexualidade saudável na tua presença, ó Pai, é assim que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Gratidão, Deus abençoe a cada um.